Tomar a vida é o selo da vida adulta. Esse selo é o carimbo para a felicidade com maturidade e autorresponsabilidade. Tomar a vida é algo intencional e tudo começa no nível de consciência. Por quê? Tomar a vida começa com tomar os pais e curar os vínculos. Tudo bem? Renata Tom. Hoje eu venho falar no nosso penúltimo episódio, maratona abençoada que foi estar aqui trazendo, 30 dias, e hoje é o 29º dia do nosso Voltando ao Lar. Voltando ao Lar, esse movimento que começou, no início do mês, onde eu estive trazendo durante o decorrer desses 30 dias, hoje é o 29º, ainda tem uma surpresa para amanhã, e eu estive trazendo conceitos base, de um novo olhar, de uma nova forma de caminhar dentro do que é a visão sistêmica. A visão sistêmica é uma visão de abordagem que trabalha os sistemas familiares. Então, o tomar a vida, não importa o que os outros dizem ou pensam a seu respeito, importe-se com o que Deus diz sobre quem você é. E quem Deus diz que você é? Identidade. Quando nós temos a nossa identidade muito bem formada, muito bem estabelecida em quem nós somos, enquanto filhos divinos, a nossa identidade, então nós não iremos nos importar com o que os outros irão nos falar sobre nosso respeito. E a maturidade começa quando a crítica não me abala e nem tampouco os elogios me promovem. Então, quando eu estou no meu ponto, no meu lugar de equilíbrio, eu estou com maturidade e autorresponsabilidade na vida. O que nós temos visto hoje está um pouquinho, meio complicado a gente olhar para as pessoas e ver, dados níveis de consciência dos quais a gente vê em muitas pessoas. E a própria palavra nos diz: o mundo perece por falta de conhecimento. E como nós buscamos, então, sabedoria, se tiver que escolher entre comprar sabedoria e algum bem, escolha adquirir sabedoria. A sabedoria divina, ela é uma sabedoria que vem de graça, mas nós precisamos gerar entendimento, através dessa sabedoria. Como? Buscando, lendo, ouvindo a palavra, nos aperfeiçoando, para que possamos, sim, em conexão com Deus, estar gerando esse entendimento dessa sabedoria do alto. Tomar a vida é o selo da vida adulta, e esse selo é o carimbo de autorização para a felicidade com maturidade e responsabilidade. Tomar a vida é algo intencional, pelo qual eu me agarro e não solto mais, e está, sim, conectado aos níveis de consciência de cada ser humano. Tomar a vida começa em tomar os pais. O episódio anterior, que é o 28º, ontem eu falei sobre o tomar os pais, Ali eu deixei 4 passos de como você faz, então, para conseguir, aquele passo a passo ali para você gerar um entendimento sobre essa necessidade, sim, de tomar os pais e curar os vínculos, Então, esse tomar os pais, ele é um movimento que te gera restauração e reconciliação e cura desses vínculos. Vínculos é tudo aquilo que ata, que conecta e que liga, Então, quando esses vínculos não estão muito bem estabelecidos e resolvidos, eu não vou ter essa conexão aí, dessa fluidez, para a vida. Tomar a vida é como se fosse aquele gol de cabeça, Então, você, quando toma a vida, você para de sair aí se descabeçando pela vida, colocando a culpa no outro, achando que o problema sempre é do outro, e mira direto pro gol, de cabeça. O gol é o resultado de um grande processo que promove cura e restauração nos vínculos, promovendo paz de espírito interior e na alma, Vivemos muito em busca da tal felicidade. Onde essa felicidade está? É dentro. É o meu ponto interno, de eu encontrá-la internamente dentro de mim. Tomar a vida tem a ver com uma postura de maturidade e autorresponsabilidade. Eu assumo a minha conta e pago o boleto. E me torno autorresponsável. Eu faço por mim.
Mas essa postura, muitas das vezes, ela requer um certo sinal de observância. Por quê? Dentro dessa postura, quando você diz, eu me basto por mim mesma, entender que eu me basto, mas eu estou preenchida com os meus vínculos muito bem restaurados, muito bem resolvidos, né? Porque se eu me basto por mim mesma, mas eu excluo, então eu não vou ter força para prosseguir, eu não vou ter tomado, né, essa fluidez para ter força para a vida. Eu sigo para a vida em busca da prosperidade e o sucesso, e o meu sucesso será o sucesso desses vínculos também em mim. Então, quando eu digo que eu me basto e estou preenchida com esses vínculos, eu entendo que aonde eu for, o meu sucesso também será o sucesso, né, desses vínculos estabelecidos dentro de mim. E o Bert, ele nos diz o seguinte no livro No Centro Sentimos Leveza: naquilo que os pais dão e os filhos recebem, não se trata de uma forma qualquer de dar e tomar, mas do dar e tomar a vida. Ao dar vida aos filhos, os pais dão-lhes, não lhes dão algo que lhes pertence, dão-lhes com a vida a si mesmo, tais como são, sem acréscimo e sem exclusão. Portanto, os pais nada podem acrescentar à vida que dão, e também nada podem excluir dela ou reservar-se para si. É por essa razão que os filhos, quando recebem dos pais, eles são os seus pais, internalizados, 50% proporção de cada um. Faz parte, portanto, da ordem do amor que a criança tome sua vida tal como os pais a dão, como uma totalidade, e que tome seus pais como eles são, sem qualquer outro desejo, sem recusa e sem medo. Esse ato de tomar é um ato de humildade, humildecer, diminuir de tamanho. Significa meu assentimento à vida e ao destino tal como me foi predeterminado através dos meus pais, aos limites que me foram impostos, às possibilidades que me foram dadas, aos enredamentos no destino dessa família, na culpa dessa família, nos erros dessa família, ou no que haja de pesado e de leve nessa família. Seja como for, eu tomo em completude. Bert Helling, No Centro Sentimos Leveza. E como saber, então, se eu estou na vida, se eu tomei a vida? E aqui eu quero trazer, assim, alguns passos básicos só para uma prévia observação e uma prévia análise, que não é diagnóstico. É só para você aí entender se de fato você está na vida, né, com a vida tomada. Como saber? Somente adultos saudáveis dão conta de sustentar uma vida de adultos, construindo família, fazendo dinheiro, pagando boleto e sustentando uma saúde saudável, né? Eu venho falando aqui que criança não casa, criança não faz dinheiro, criança quer dinheiro, criança quer a mesada todos os meses, me dá mamãe, eu quero, né? E também não paga boleto. Então, aqui você vai ter 3 passos para fazer uma prévia análise. E o primeiro delas é o seguinte: comece avaliando os seus relacionamentos. Como estão os seus relacionamentos? Você parece aquele barril de pólvora ambulante e se indispõe com todo mundo? E com o marido, então? Misericórdia, eu preciso trocar desse marido. Esse marido não muda, não adianta falar, não tem como, parece que isso veio com defeito de fabricação, não tem diálogo, não tem comunicação. Pois bem, comunicação é falta de intimidade e conexão. Se não tem comunicação, é preciso olhar para esses 2 fatores. E deixa eu te contar um segredo. Quando eu ouvi isso aqui a primeira vez, eu levei um nocaute. O problema nunca é o outro. Sabe por quê? Porque o outro é o meu espelho. Tudo que eu vejo no outro que eu não concordo, que eu não agrade, que me dá aquela repulsa, aquela sensação de mal-estar internamente, um alerta, é algo a ser trabalhado em nós mesmos, né? Então, olhando para essa
perspectiva de que o problema nunca é o outro é o meu espelho, acende aí uma lanterninha aí, acende uma luzinha aí que, opa, deixa eu mudar isso aqui. Se o problema não é o outro, o que eu preciso mudar aqui? Eu preciso começar a mudar as minhas lentes, eu preciso começar a voltar-se para mim, né? Olhar para mim, primeiro. Em segundo, como andam as suas finanças? Renata, mexe com isso não, pelo amor de Deus. Se o cartão não sai do vermelho, não faço para vender o almoço, para pagar a janta, tô trocando cebola, o dinheiro nunca vem. É culpa do governo, é culpa da situação do qual a gente vive no Brasil, né? Então essas desculpas que a gente mesmo vai colocando para nós, vai nos mantendo nesse ciclo, se arrastando. E aqui uma frase de Bert: lembra que com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica? Dívidas em moeda, em papel, tem relação com dívidas emocionais, só um alerta. E em terceiro, como anda a sua saúde? Você parece um barril ambulante? Eu fico ansiosa, eu desconto na comida. Eu estou depressiva, estou triste, estou amargurada, eu desconto na comida. Eu pego uma caixa de bombom, eu detono. Eu pego uma pizza, eu mando inteira. Eu mando com uma Coca-Cola, um pote de sorvete. Eu não me controlo. E aí eu vivo em dieta, eu faço dieta, resolvo, depois eu venho, né, dobrado, aquele peso vem dobrado, eu não consigo me controlar. E aqui eu te pergunto, você está alimentando o seu físico, qual é a sua fome? É fome de físico ou é fome emocional? Porque o físico, ele tem uma necessidade limitada, básica. Eu sinto fome, eu me alimento, eu me sacio, né? Se eu faço 3 ou 4 refeições ao dia, eu almocei, estou saciado, daí 2 a 3 horas eu vou ter o quê? Um café da tarde, né? O físico, ele dá sinais. Você começa a sentir aquele roncar ali no estômago, você começa a sentir uma certa tonteira, muitas das vezes uma certa fraqueza, se você passa muito tempo, mas o físico dá sinais. Você se alimentou, você se saciou. Mas ainda assim eu me alimentei e continuo com aquela sensação de fome, alerta, isso pode ser fome emocional. O alimento nutre o físico e tem a ver com a nutrição, e tudo isso está relacionado o quê? Com a fase oral. Fase oral, ele está relacionado à minha fase, né? Fase com mãe, fase gestacional, fase de amamentação. Como que foi essa fase? Essas simples avaliações é simplesmente para te levar a refletir, né? Que de repente você pode estar aí olhando, imaginando que o problema é o problema, né? Eu não consigo manter uma dieta, ou o dinheiro nunca vem, está difícil, né? Também está difícil para todo mundo, ou eu não sei relacionar, eu nasci assim, vou morrer assim. Mas isso pode ter sim raízes muito mais profundas. Ninguém toma a vida de maneira inconsciente. Tomar a vida depende muito além daqueles 4 passos que eu citei ontem na aula anterior. Se você não viu, né, está salvo aqui no feed, pode retornar lá para você estar dando uma olhadinha. Isso envolve uma postura interna de honra e gratidão, né? A própria palavra nos diz o seguinte: honrai pai e mãe e os seus dias serão prolongados. A honra é o quê? A honra é ser grato à vida que eu recebi, né? Eu estou sendo capaz de honrar os meus pais a esse nível de ser grato pela vida que eu recebi, ou eu ainda quero receber algo a mais em matéria, né? Em proporção. É preciso saber o quanto custa esse movimento e do que teremos muitas das vezes que abrir mão. Sim, quando a gente mergulha dentro de um processo, né, de busca interior, que a gente vai aí para esse ponto de solitude, de buscas, algumas coisas a gente precisa sim entender que nós vamos ter que abrir mão. Muitas das vezes é do próprio ambiente, muitas das vezes também é algumas companhias, né? Porque existe uma frase que diz o seguinte: nós somos em média, né, o nível de maturidade e de influência é o quê? Equiparado às 5 pessoas das quais nós mais convivemos. Então, como que está esse ambiente? Como que está o meu ciclo, né,
de amizade. Então, muitas das vezes a gente vai ter que estar aí se avaliando, né? É excluir, é deixar de lado? Não, mas às vezes para mim mudar, porque a gente, quando começa um processo e entende que a gente precisa mudar, muitas das vezes aquele ciclo de amizade, eles não estão compatíveis mais com o que eu estou querendo para mim. Então é preciso fazer uma avaliação dos ônus e bônus. E aqui eu estou dizendo o pagar o preço, né? Não é simplesmente com esse, né? Comprar a sabedoria, pagar um curso, pagar um livro, pagar um atendimento. Não, é abrir mão do pagar o quê? Com um compromisso, é mergulhar no processo, né? É vivenciar o processo e fazer a mudança valer a pena, fazer acontecer. E isso envolve, sim, abrir mão de algumas coisas, como eu citei. E para mim, assim, dentro do meu processo, eu tive que abrir mão de algumas coisas. E uma das principais, assim, que são prioridades, né, para mim, foi o convívio, me abdicar ali daquele convívio mais integral, mais próximo com quem? Com meu esposo e com o filho. Por quê? Muitas das vezes a gente não teve como nem se assentar à mesa no momento do jantar, porque eu estava em mentoria. Muitas das vezes eu não tive como acompanhar o meu filho nas tarefas de casa e isso ficou para o meu esposo fazer, porque eu estava em aulas noturnas. Muitas das vezes eu não pude sair com eles para dar um simples passeio de carro, como o João Lucas ama fazer, né? Vão dar um passeio, vão dar uma voltinha de carro. Porque ele sai, o papai vai dar uma voltinha com ele e eu fico nas aulas. Então, sim, muitas coisas a gente tem que abrir mão. E isso teve consequências, principalmente para João? Teve, porque ele tem me cobrado muito. Mamãe, você está em aula demais, você não tem nos acompanhado, principalmente a mim. E isso me levou para um lugar de culpa. Muitas das vezes me levou para um lugar de culpa, né? Então a gente precisa sim ponderar. Mas isso foi um acordo que desde o início, quando eu me propus e me lancei a esse chamado, nós sentamos. Sentei com ele, sentei com meu esposo, falei, olha, o projeto é esse, eu estou olhando para nós, eu não estou olhando só para mim mergulhar e para fazer para mim, não, eu estou olhando para nós, porque as minhas prioridades básicas ainda são Deus, são família, né, e o bem-estar de um modo geral. Aí interessante que um dia o João Lucas virou para mim e falou assim, mamãe, você lembra aquele dia, aquela situação assim um pouco delicada que a gente estava vivenciando, como que você ficou um pouco abalada? Eu falei, sim, filho, sim. Naquele momento ali a mamãe não tinha maturidade que está tendo hoje. Então a gente vivenciar um processo e alcançar de fato, né, essa maturidade, essa autorresponsabilidade é sim fundamental. E quebrar as regras também faz parte desse processo. Né? Porque a gente muitas das vezes vem daquele modelo muito engessado, das funções muito bem estabelecidas, né? Por crenças, por valores que a gente vem desde o nosso período de molde, de como nós fomos moldados dentro do nosso próprio sistema familiar. E muitas das vezes a gente não quer fugir disso. E aqui tem um desenho dos Crudes, né, que é uma família modelo assim dos tempos das cavernas, onde o papai saía para caça, né, saía para trazer o alimento para casa. E hoje, né, os homens, né, como provedor, como promotor, como, né, provedor da família, como proteção, né, de trazer o alimento para a mesa, ele ainda sai, ele sai para o trabalho, ele sai para a luta, ele sai para, como se diz, trazer esse sustento. Mas a mulher, em contrapartida, também está assumindo muito esse papel. Então, a gente tem saído daquele modelo ali engessado, né? E saído daquele modelo engessado, em contrapartida de quê? Quando o papai crude ali saía, né, para caça, a mamãe ficava o quê? Cuidando da prole, cuidando dos afazeres domésticos, cuidando da casa, né? E ao final do dia, estavam ali todos muito bem resolvidos, muito bem, né, unidos dentro de casa, dentro da caverna. Então, muitas das vezes a gente precisa sim sair desse modelo engessado, né? Porque a gente sabe que os mundos, a modernidade de hoje em dia, e a mulher também tem se desdobrado nessas funções do externo. E se o homem não puder, né, contribuir no interno, né, dentro de casa, ele chegar a ajudar a olhar a criança, ele ajudar com os afazeres, não vou dizer uma faxina, uns afazeres domésticos, mas ir para a cozinha, por exemplo. Meu esposo dentro disso aqui, desses processos,
geralmente é ele que está pilotando o fogão à noite para fazer o jantar, enquanto eu estou me abdicando aqui, porque nós trabalhamos os dois juntos, trabalhamos o dia inteiro juntos. Então, quando chega, se ele não me der esse suporte, eu não consigo me dedicar, né? Eu não teria conseguido me dedicar a esse processo. Então, entender aquela lei do equilíbrio, né? Da relação entrar em equilíbrio, é nesse pulsar. É nesse pulsar. O que um abre mão daqui para dar uma sustentabilidade ao outro em outra área. E seguir em frente e ir para um novo é um processo solitário, é um processo de solitude, porque tomar a vida e ter coragem de ir onde ninguém jamais foi. Então, esse tomar a vida, muitas das vezes, né, é sair dessa rotina, é sair desse modelo engessado e alcançar, né, lugares aonde ninguém da família foi. E isso sim envolve muita solitude, pois muitos não irão entender o que você está fazendo, né? Eu sei que muitas pessoas podem não estar entendendo o que eu estou fazendo. E isso é natural para muitas, para a maioria das pessoas que vivenciam esse processo, isso é natural. E para seguir em frente é preciso se livrar da necessidade de aprovação, né? Pessoas dizem não para a própria felicidade porque possuem medo de afastar-se da zona de conforto e do lugar seguro que representa, né, a sua família. Sair dessa zona de conforto, né, se envolver num processo, porque a dualidade mental, ela é o quê? O cérebro, ele quer dois movimentos básicos, que são o quê? Evitar a dor e sentir prazer. Então, quando eu estou ali no conforto do aconchego, né, da família, eu estou sentindo prazer. Mas vir para aqui, mergulhar, queimar neurônios, né, pôr a cabeça para funcionar, gera dor. Gera dor. A gente está numa situação com o João, com uma dificuldade muito grande de estudos. E eu estava explicando isso para ele. Eu falei, filho, você está num conflito interno que estudar para você está te gerando dor, porque você força o cérebro, né? E está em processo de aprendizagem, está na 5ª série, então é um ano mais puxado. Aí ele, essa semana ele estava pegando as provinhas dele e falou, mamãe, olha minhas provinhas de primeiro, de segundo, de terceiro ano. Eu fechava as provas, mas também, né, mamãe, uma prova fácil. Eu falei, sim, filho, à medida que você vai evoluindo, a necessidade de aprofundamento, né? Então, essa necessidade, quando você não quer chegar em casa, não quer estudar, não quer aprimorar, é porque o seu cérebro não quer te forçar a ir para a dor. E é muito mais prazeroso ficar no celular, né? Então, a questão aqui tem sido essa, o celular essa semana está sem uso. Está sem uso, porque o celular, a dopamina, gera prazer. E isso tem sido um grande problema na vida das crianças, principalmente, né? Acabam viciando nos joguinhos. Quantas crianças, quanto adolescentes que passam aí madrugadas enfiados em joguinhos, em jogos online, porque isso gera prazer, né? Dopamina, tá gerando prazer. E há pesquisas que revelam que o efeito dos jogos, ele se torna proporcional ao uso de drogas, por causa exatamente dessa dopamina que vicia. Então, essa dualidade, né, do cérebro de gerar prazer ou te evitar a dor, é essa dificuldade, sim, de você avançar em um processo de busca de conhecimento e autoconhecimento para gerar mudança. E existem algumas posturas que impedem esse movimento de tomar os pais e, consequentemente, tomar a vida por completo. Em toda relação, quando não estou na postura adulta, sempre vamos estar nos relacionamentos em um triângulo dramático, porque existe, né, nessa relação muita dependência emocional. Dependência emocional não é sobre o que a pessoa é, mas é sim sobre o comportamento, como que é o comportamento, né, dentro dessa relação de pai para com filho, de filho para com pai, de mãe para com filho, né? Porque geralmente essas dependências são muito profundas dentro dessas relações. E isso, o que? Prospera aí, né? Prossegue para o quê?
uma relação conjugal, porque se eu não venho muito bem resolvida dessas relações lá de base, com os meus vínculos com pai e mãe, isso vai estar se representando dentro do quê? Das minhas relações conjugais, né? Se eu venho com uma dependência de pai, eu vou estar querendo o quê? Que o meu marido supre essa minha dependência, e isso não vai dar certo. E aqui tem alguns papéis que geralmente classificam, né, as pessoas dentro desses comportamentos. A primeira é a vítima. A vítima é a pessoa que precisa permanecer frágil para receber os cuidados do outro, ou seja, a vítima é a criança interior ferida. Ela não alcançou o nível de maturidade, ela não alcançou o nível de autorresponsabilidade pela tua própria vida. Então ela se faz como vítima, são movimentos inconscientes, né? Por quê? Existem dois tipos de vítima e elas subdividem em dois, que seria a vítima natural. A vítima natural é aquela que só está mostrando o que está passando e não te pediu para você resolver, né? E nessa conversa há um risco quando você entra no mesmo jogo, também expondo o que você está passando, porque se alimentam no vitimismo. Então você vai me dizer o seguinte: ok, Renata, então tá bom, eu não posso relatar, eu tive um grande problema que eu estou enfrentando, eu não posso relatar, eu não posso falar. Não, gente, não é isso, eu posso, e até devo, porque muitas das vezes, dadas circunstâncias e para quem eu estou falando, né, isso alivia, pôr para fora alivia, mas o ponto é, o que isso está me gerando de aprendizado? Eu só estou mostrando? Eu quero que o outro pegue a minha situação para resolver? Eu quero um auxílio do outro? E se o outro também vem relatar o que ele está vivenciando, o que ele está passando? Aí entra para a segunda modalidade de vítima, que seria a vítima intencional. Porque a vítima intencional é aquela pessoa que sempre está te relatando um BO. E sempre coisas do presente, sempre coisas que estão acontecendo no presente momento. Nossa, eu tô passando por isso aqui. Nossa, você viu o que fulano fez comigo? Então, é uma vítima que fica assim, relatando. E não é só para uma pessoa. Muitas das vezes ela sai relatando isso aí pro mundo. Ela encontrou com alguém na esquina, encontrou com alguém na loja, encontrou com alguém no banco. Ela está sempre relatando a mesma questão. E essa informação sempre surge quando ela pressente que você vai se afastar. Principalmente se for com você, né? Que tem esse comportamento ali dentro da dependência emocional, quando a pessoa pressente que você vai dar uma afastada, ela vem, né, com essas histórias. E por que isso ocorre? Isso ocorre por causa da dependência emocional. Dependência emocional é quando a minha ação e reação está à mercê da ação e reação do outro. As pessoas não são más, elas só possuem comportamentos maus, porque isso está no inconsciente. São dinâmicas muito inconscientes. E elas percebem que se controlarem a sensação, irão controlar a ação. Isso é muito comum dentro das dinâmicas do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. Se você não assistiu, rola o feed aí, tem uma aula que fala sobre as dinâmicas do filhinho da filhinha do papai e o filhinho da mamãe. E a segunda postura, né, dentro desse triângulo da dramatização dos comportamentos, seria o cuidador. O cuidador é aquela pessoa que não pode cuidar de seus assuntos pessoais, porque sempre está muito ocupado cuidando dos assuntos do outro. E, em geral, essa postura do cuidador, ele está muito envolvido e voltado para cuidar das questões, principalmente de pai e mãe. É aquele bom filho que para a vida para cuidar dos pais. Cuidado! De onde vem esse comportamento e com qual intenção você o faz pelos seus pais? Por quê? Aqui eu não estou querendo dizer que você não deve cuidar, porque se seus pais são incapazes de se cuidar, né, estão com uma enfermidade, estão com uma debilidade motora, né, incapazes, você tem obrigação sim de cuidar e preservar a vida deles. Seja você próprio entrando como cuidador, como zelador da vida dele, para dar os medicamentos ali na hora certa, para dar o alimento, né, para dar o banho, ou seja, mantendo aí essa plataforma de pessoas, né, que estará ali auxiliando, né, uma equipe de apoio, ou pagando alguém para tomar conta. Sim, você tem
obrigação de olhar. E se não estão incapazes, cuidado, pois você pode estar na postura de soberba e isso pode estar roubando a sua vida. Pois bem, a soberba é você se arrogar e se colocar acima deles para ensiná-los a viver. Então você diz: eu não posso viver a minha vida porque tenho que cuidar deles. Então, esse lugar de soberba é preciso se observar, se autoanalisar. Eles de fato estão precisando? Ou eu que estou indo, né? Porque eu estou nesse lugar. E a generosidade. Eu sou muito generosa e vivo por conta deles. Cuidado. A generosidade é preciso preservar a dignidade deles. Dentro da generosidade, né? Preservar a dignidade. Você está cuidando o quê? Com dó? Porque a dó tira a dignidade, né? Então, quando eu os olho com dó, e eu vou cuidar porque eu tenho dó, eu estou tirando a dignidade deles, olhando eles como incapaz. E nisso eu me coloco superior. Se eu me coloco superior, eu estou me colocando arrogante perante os meus pais. E não olhando para o tamanho deles e para o meu, porque eles são grandes, eu sou pequeno. E como eu cuido então, Renata, deles? Porque se, dadas as circunstâncias, a situação, eu tenho visto que de fato estão precisando. Cuido do meu lugar de filha, cuido do meu lugar de filho, né? Não querendo ser a salvadora, porque isso também me tira força. Se eu entro nessa postura de salvadora, querendo salvá-los, eu vou para essa postura de sair do meu lugar. E saindo do meu lugar, eu perco força. E a terceira postura seria o credor. O credor é aquela pessoa que tem muitas cobranças com relação aos outros. Sempre alguém está lhe devendo algo. Seja dinheiro, seja gratidão, seja desculpas, ou seja um próprio reconhecimento. Você, em defesa própria, vai dizer: ah, o meu pai me rejeitou, meu pai me abandonou, a minha mãe também, a minha mãe quis me abortar, a minha mãe, quando eu nasci, me deu para adoção. Então, assim, você vai sempre estar aí com uns boletos apresentando como cobranças. Quem é esse? O credor que sempre está com o boleto abanando para os pais, porque existe uma criança interior ferida e uma alma que não cresceu, que não evoluiu, que não alcançou o nível de autorresponsabilidade pela própria vida. Posso te ser sincera? Eles não precisam te pagar mais nada além da própria vida, porque o valor da vida, ela possui um valor imensurável e isso eles já te deram de graça. Então eles não precisam, eles não têm nada que te pagar mais, tá? E nem perdão, porque dos pais para com filhos, eu acho que eu falei até anteriormente meio trocado, mas o perdão do pai para com os filhos não cabe. Não cabe os pais pedirem perdão aos filhos pelo que fizeram. O quarto, então, seria a postura do vingador. É a pessoa que impõe prejuízo financeiro ou emocional aos outros através de atitudes de rebeldia. São os filhos rebeldes. O vingador é o mais comum nos dias de hoje, é o que nós mais temos visto soltos por aí. E eles, em geral, tramitam em duas posturas. A primeira: ele também é o cuidador. Ele muitas das vezes ele diz assim: eu cuido e faço por eles porque não fizeram por mim. Faço isso na postura de arrogante para mostrar para eles que eu sou melhor que eles. E aí você cai do cavalo, porque você é farinha do mesmo saco. E a segunda postura seria aquele filho rebelde e o problemático. Ele vive uma vida disfuncional e causando brigas com maus comportamentos porque inconscientemente ele quer causar prejuízos e danos a essa família. E muitas das vezes esses prejuízos vêm o quê? Na dor emocional de um pai e de uma mãe. Olhar para um filho e se questionar e muitas vezes ir para esse lugar de culpa. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? De ver um filho enfiado nas drogas, de ver um filho com maus comportamentos, envolvido com más companhias. Então ele quer o quê? Ele, dentro desse comportamento de rebeldia,
ele quer causar prejuízos. Eu não estou dizendo só financeiro, porque muitas das vezes, dadas as circunstâncias do que a gente tem visto aí, né, o envolvimento com vícios, com drogas, muitos dão prejuízos também financeiros, porque abdicam de coisas de dentro de casa ou roubam, né, a própria mãe ou um parente mais próximo para manter, para sustentar esse vício. Então isso vai muito além de só o prejuízo material e o prejuízo emocional que isso traz. Tomar a vida é uma conquista e dentro dessa postura acima, você não se torna protagonista da própria vida, né? Dentro dessas posturas, não há como se autorresponsabilizar pela própria vida e adquirir maturidade. E aqui existem algumas outras posturas que implicam de onde possa ter vindo, né, essa raiz desses problemas. Além dessas posturas, o que te impede de tomar a vida? Fases intrauterina, né? Como que foi? Eu não vou trazer aqui a explicação do que são, né, essas fases, porque Freud ele desenvolveu as 5 fases do psico muito bem definidas, e essas 5 fases, elas, né, são período de molde, desde o momento ali da concepção, o momento do nascimento, como que foi, eu tenho falado isso aqui um pouquinho. Então sim, a fase intrauterina, a fase do aleitamento, né, da amamentação, que implica ali na fase oral, que vai estar muito envolvida com essa parte ali da nutrição, que ela compreende desde o nascimento até 1 ano de idade. A terceira questão é o início da interação social, né? O papai, como eu tenho falado ali, no lugar do pai, no lugar da mãe, o papai é o nosso primeiro diferente. Você conseguiu, né, sair desse ciclo de simbiose muito profunda ali com a mamãe e ir para a esfera do papai, que o papai sendo o primeiro diferente, para que você possa avançar, né, para essa interação social. A interação social é o quê? É o mundo externo, os outros diferentes, né, dentro do mundo relacional. O período de desfraude, como que ocorreu esse período de desfraude? Porque ele está relacionado com a fase anal, né? E os conflitos, muitos conflitos, né, eles se iniciam também nessa fase, né, nesse período de desfraude. Essas dinâmicas são só uma parte teórica, né, dos sintomas, de onde possa ter começado, né, a surgir a raiz aí dos seus problemas. Eu não vou trazer isso aqui porque são dinâmicas muito profundas, para mim não me prolongar, mas mais para frente eu estarei falando sobre isso. E esses pontos, né, de como que foi, é o reflexo de como você está funcionando hoje na vida adulta, e isso impede de que você de fato consiga, né, tomar essa vida por completo. Essas fases são um período de molde que te preparou para que você seja exatamente quem você é hoje. E aqui tem uma frase da Dani que ela diz o seguinte: cabe ressaltar aqui que até mesmo o processo de restabelecer o vínculo pode ser traumático. Assim, o indivíduo tem uma dualidade, onde uma força quer voltar para o amor, mas a outra força quer mergulhar nessa jornada, pois sabe intimamente que terá que vivenciar tudo de novo. Terá que olhar para essa dor e para a falta do fluxo do amor. É possível entender, assim, que não se pode estabelecer o amor de uma só vez. Há necessidade de revisitarmos essas questões de tempo em tempo, né? Essa reconexão com o amor, né? Se o amor está interrompido, se ele foi interrompido, tem uma aula aqui que eu falo sobre o amor interrompido, né? Para você entender ali se você vivenciou esses processos na sua fase ali inicial de vida, dentro do período de molde. Então sim, a cura está no lugar da ferida. Então quando a gente volta e revisita, né, muitas das vezes a gente não quer exatamente por causa dessa dualidade mental, sair da zona do conforto. Não, tá ruim, mas tá bom, por quê? Sair dessa zona de conforto, forçar o cérebro a ir para esse lugar de entrar em contato novamente é o quê? Gera dor.
mas a cura está no lugar da ferida. Os níveis de consciência é quando eu alcanço um nível do espírito, e isso leva então uma eternidade. Ou seja, se eu vivencio um processo, passou, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou lá, tomo um remédio, a dor de cabeça passou. Mas quando eu olho para as questões das minhas emoções, é um arrancar camadas a cada dia, né? É um desprender-me a cada dia para que eu vá me fortalecendo durante o processo. Uma eternidade é muito tempo para alcançar esse nível, mas uma vida disfuncional é muito tempo para ser vivida disfuncionalmente. E Bert diz o seguinte: o processo de cura envolve o direito de expressar a sua dor. As dores da criança interior precisam ser nomeadas, respeitadas e acolhidas. Então, vivenciar um processo de cura da criança interior é a gente, sim, de fato, entrar em contato, nomear, né? Porque quando eu chego ali na raiz, eu nomeio e eu respeito, né? O fato, eu respeito aquele fato, foi como foi, né? Mas eu dou um novo olhar, porque eu sou capaz, então, de acolher essa dor, acolher essa criança, né, a dor dessa criança, para assim ir alcançando a maturidade. E Paulo na Bíblia nos diz o seguinte: deixando para trás todo o peso e todas as coisas que não mais me causam dor, eu prossigo para o alvo na soberana vocação divina. Tomar a vida é entrar no fluxo e movimento para o mais. Vida é movimento, Deus se move com quem se move. Então, entrar nesse movimento é o quê? Entrar no movimento para o mais. O movimento para o mais é o quê? Mais vida, mais relacionamentos saudáveis, mais prosperidade, mais saúde, mais conexão, mais paz, mais harmonia, mais felicidade, né? E tudo isso, né? Vão ter uns momentos ali de baixa, porque a vida é como um pulsar ali de um cardíaco. Você nunca vai conseguir manter. E é ilusão. Você manter em cima ou embaixo não é uma linha linear. Ela é um pulsar. Ora você está lá em cima, ora você está ali embaixo. Mas toda vez que você começa a descer, quando você alcança esse nível de maturidade e autorresponsabilidade está muito bem definido, você nunca vai descer, né? Naquele ponto lá que muitas das vezes você chega no fundo do poço. Se fez sentido para você? Se você quer entrar para o Voltando ao Lar, o link está na bio, né? Esse processo até aqui, ele foi um processo muito teórico, e sim, ele é um processo, né, meio cansativo, porque eu estou deixando aqui de base, para que te gere entendimento, né, e tomada de consciência de que esse pode ser aí um novo olhar, um novo caminhar, uma nova forma de caminhar. Então, se fizer sentido para você, se você quiser vir para dentro, né? Os projetos aqui do próximo mês estão, assim, já em andamento. Eu não vou dar spoiler aqui do que vai estar acontecendo, mas já tem projetinhos novos aqui para o próximo mês para a gente estar colocando em andamento. Um beijo no coração. Faça um excepcional dia. Envie para alguém, se de repente aí você possa estar, né? Vendo alguém muito próximo que está passando aí por algumas dinâmicas delicadas dentro das suas esferas pessoal, profissional e relacional. Se fez sentido para você, propague esse conteúdo para que ele alcance mais vidas. Faça um maravilhoso e excepcional dia. Um beijo no coração e até breve. Hoje foi o 29º dia, voltando ao lar. Estamos aqui na reta final. Meu coração está muito feliz de ter conseguido alcançar esse objetivo, de estar chegando aqui, né, ao final desses 30 dias. Foram 30 dias muito intensos, 30 dias de queima de neurônios aqui para estar elaborando, para estar trazendo, né, e eu espero que, de fato, isso esteja fazendo sentido para você. Grande beijo, até breve.